Você sabe quais são as 5 doenças mais decorrentes nos nossos adolescentes? Não? Então fique aí que eu vou te contar. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal Robson Campos Adips. Assim você estará nos ajudando. Se inscreva aqui, deixe seu comentário e vamos à luta. Beleza? Vamos lá. Quais são as 5 doenças mais decorrentes nos nossos adolescentes? São as 5 doenças mais comuns. Então vou falar aqui um pouco e depois tem mais uma 6ª doença, que essa daí ela é mais grave, né? Pois a adolescência é uma fase que muitas novas experiências acontecem. As mudanças são tantas. Os adolescentes sentem dificuldades em administrar todas as novidades que surgem ao longo do tempo. Nessa época, entra em cena alguns momentos importantes, como a primeira menstruação e o início das descobertas sexuais. Além disso, é preciso enfrentar a pressão dos estudos e a convivência familiar. Estes fatores acabam interferindo nos cuidados da saúde. Muitos jovens acreditam que não precisam de tantos cuidados, mas estão sujeitos às doenças mais comuns na adolescência que precisam de prevenção. Então você vai conhecer algumas delas e ajude na conscientização. A primeira doença, pessoal, é o papilomavírus humano, considerado como DST, uma das doenças mais comuns na adolescência, é causada pelo vírus HPV. O papilomavírus humano se manifesta nas mucosas e na pele, causando até mesmo lesões precursoras do câncer. O tratamento é realizado através de medicamentos que controlam os sistemas e eliminam as lesões. Desculpa, eu falei sistemas, mas são sintomas e eliminam as lesões. Porém, o melhor procedimento é mesmo a prevenção. O uso de preservativos é a melhor alternativa para evitar a doença. Por isso, se você conhece ou tem na família algum desses adolescentes ou algum adolescente, forneça a orientação correta para que eles iniciem a vida sexual de maneira segura. A vacina contra HPV também já está disponível para ajudar nessa questão. Pessoal, o que eu posso dizer a respeito disso? Muitos adolescentes, eles não têm a segurança de conversar com nós pais, os avós, irmãos que são mais velhos. Eles não têm aquela segurança. E como você vai dar essa segurança para eles? É você mesmo sendo amigo deles, né? Além de você ser pai, você ser amigo. Eu tenho 2 filhas, uma tem 25 anos e a outra tem 20. Mas eu sempre fui amigos das minhas filhas, né? Então você tem que ser amigos dos seus filhos e aí sim você começar a conversar a respeito de tudo, né? O segundo é a hepatite A e a hepatite B. A hepatite A não é transmitida apenas através de água e alimentos contaminados. Algumas experiências, muitos vivenciadas pelos adolescentes nessa época da vida, também ajudam na disseminação da doença. Beijos de língua e o compartilhamento de utensílios, como copos, colheres, estão entre suas formas de repasse. Quando não é tratada adequadamente, pode levar até mesmo ao transplante de fígado. A hepatite B, por sua vez, pode ser transmitida pelo beijo, ato sexual e contato com sangue. A imunização contra ambas as doenças é feita através de vacinas. Se isso não ocorreu durante a infância, o adolescente deve ser encaminhado para a vacinação quanto antes. O terceiro ponto, pessoal, é a coqueluche. Antigamente, a coqueluche era uma doença infantil, porém agora se encontra entre as doenças mais comuns entre os adolescentes, pois sua imunidade por vacina dura apenas uma década. Essa é uma doença respiratória com alto índice de contágio, cujo principal sintoma é a tosse seca. Se um adolescente infectado tosse ou fala, a bactéria logo começa a agir. Quando descoberta precocemente, o tratamento garante ótimas chances de cura. Esse
essa daqui é o quarto ponto, é a doença do século que a gente fala, né? Não está só entre os adultos, mas está muito entre os adolescentes, né? Eu tenho uma filha que é psicóloga e ela conversa muito comigo, fala: papai, a depressão entre os adolescentes, elas estão demais, né? Então o quarto ponto nosso é a depressão. Adolescentes passam por um turbilhão de emoções durante esse período da vida. São muitos exigidos impostas pela sociedade, muitas transformações físicas e muito esforço para se adequar aos mais diversos ambientes e cenários. O lado psicológico do jovem é bastante afetado por esses fatores e ele pode acabar entrando em depressão. Os pais devem ficar muito atentos a qualquer sinal diferente de comportamento para procurar um profissional especializado. Então, quando fala assim depressão, nós precisamos ficar muito bem ligados no acontecimento do dia a dia dos nossos filhos. Tô com preguiça, não quero sair do quarto, eu não quero comer. Então tem que ficar bem ligado, ficar bem esperto a respeito disso daí. Então, vamos tomar cuidado, porque a depressão, ela está correndo solta entre nossos jovens. Quinto, a obesidade. Não é à toa que a obesidade está na lista das doenças mais comuns na adolescência. Nos dias atuais, alimentos industrializados e cheios de conservantes são muito acessíveis. A internet, a televisão e o smartphone também contribuem para uma vida muito sedentária. Adolescentes obesos têm chance de desenvolverem muitas doenças, especialmente cardíacas, à medida que crescem. Portanto, para combatê-las, atividades físicas e uma rotina alimentar saudável devem ser estimuladas sempre. Pessoal, obesidade, isso é um problema. Lanche, muito fast food, né? Só quero comer lanche, só quero isso, só quero salgadinho, refrigerante, que isso, que aquilo outro. Gente, vamos tomar cuidado com a alimentação, não só dos nossos filhos, mas as nossas também, porque o Brasil, ele é um dos países que a obesidade está correndo solta, né? Então vamos lá, vamos combater isso daí, fazendo atividade física, comendo menos lanche, comendo menos fast food, né? E ir lá, caminhando, fazendo exercício, isso é importante. Academia, isso é importante. E como identificar as doenças mais comuns na adolescência? Assim como toda família, o adolescente também deve passar por consulta de rotina. É bom que os pais estejam sempre presentes na vida escolar e nas relações sociais dos filhos, para supervisionarem possíveis contatos com drogas e bebidas alcoólicas. Essa presença também dará respaldo para um convívio familiar saudável e para que os adolescentes se sintam acolhidos, para ter confiança de expor qualquer mal-estar que sinta. Pessoal, eu quero, na verdade, né, falar um pouco sobre uma outra doença também que parece que não, mas ela também é muito comum na adolescência, que é o câncer infanto-juvenil, né? O câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Por serem predominantemente de natureza embrionária, tumores na criança e no adolescente são constituídos das células indiferenciadas, o que geralmente proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, aquelas que afetam os glóbulos brancos, que todos sabem do que é a leucemia. Os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma,
que é tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal. Tumor de Wilms, que é um tipo de tumor renal. Retinoblastoma, que afeta a retina fundo do olho. Tumor germinativo das células de origem, os ovários e os testículos. E o osteosarcoma, tumor ósseo. E sarcomas, tumores de partes moles. Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte, 8% do total, por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Nas últimas décadas, o progresso do tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados e diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado. Aqui embaixo, eu vou deixar aqui, primeiro ponto, as estatísticas. Então tá aqui, ó, aqui para vocês, as estatísticas, tá? Esse aqui. Segundo ponto, o que aumenta o risco? Aqui, eu vou deixar também para vocês, aqui, ó, o que aumenta o risco. Tá aqui. Tá bom? E agora nós vamos lá. Como prevenir? Né? Também vou deixar aqui para vocês. Ó. Como prevenir o câncer. Tá aqui. Tá bom? E aqui agora a gente vai falar sobre sinais e sintomas. Sinais e sintomas. Os sinais e os sintomas. Os pais devem estar alertas ao fato de que a criança não inventa sintomas. O sinal de alguma anormalidade devem levar seus filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, os sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas isso não deve ser motivo para descartar a visita ao médico. A manifestação clínica dos tumores infanto-juvenis pode não diferir muito de doenças benignas, sem maior gravidade, comuns nessa faixa etária. Muitas vezes, a criança ou o jovem está em condições razoáveis de saúde no início do adoecimento. Por este motivo, o conhecimento do médico sobre a possibilidade de ser câncer é fundamental. Conheça algumas formas de apresentação dos tumores na infância. Nas leucemias, pela invasão da medula óssea por células anormais, a criança se torna mais sujeita a infecções, pode ficar pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas. No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado reflexo do olho de gato, embranquecimento da pupila quando exposta à luz. Pode se apresentar também por meio de fotofobia, sensibilidade exagerada à luz ou estrabismo, olhar vesgo. Geralmente acomete crianças antes dos 3 anos. Atualmente a pesquisa desse reflexo pode ser feita desde a fase do recém-nascido. Aumento do volume ou surgimento de massa no abdômen pode ser sintomas de tumor de Wilms, que afeta os rins, ou neuroblastoma. Tumores sólidos podem se manifestar pela formação de massa visível ou não, e causar dor nos membros. Esse sintoma é frequente, por exemplo, o osteosarcoma, tumor do osso em crescimento, mais comum em adolescentes. Tumor de sistema nervoso central tem como sintomas dores de cabeça, vômitos, alterações motoras, alterações de comportamento e paralisia. E aqui, pessoal, eu vou mandar para vocês, vou falar aqui o diagnóstico. O tratamento do câncer começa com o diagnóstico correto.
Para isso, é necessário um laboratório confiável e o estudo de imagem. Nos tumores sólidos, um estudo de imagem orienta para o procedimento inicial a ser realizado. Algumas vezes é possível abordagem cirúrgica para ressecção completa do tumor. Quando não for possível, será realizada uma biópsia para fornecer o diagnóstico histopatológico e início do tratamento quimioterápico. Nesses casos, a ressecção do tumor ocorrerá em um segundo momento. Dessa forma, atualmente consegue-se evitar cirurgias que causem muitos danos ao paciente, mantendo-se uma boa chance de cura. Somente em algumas situações muito específicas, o exame de imagem é suficiente para iniciar um tratamento. E aqui eu vou mandar para vocês o tratamento. Pela sua complexidade, o tratamento deve ser feito em centro especializado. Compreende 3 modalidades principais: quimioterapia, cirurgia e radioterapia, sendo aplicado de forma racional e individualizada para cada tumor específico e de acordo com a extensão da doença. O tratamento é planejado de acordo com o diagnóstico do tumor, as suas características biológicas, a presença ou não da doença, a distância do tumor. O tratamento é coordenado de vários especialistas: oncologista, pediatras, cirurgiões pediatras, radioterapeutas, patologistas, radiologistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos. Também é determinante para o sucesso do tratamento. Tão importante quanto o tratamento do câncer em si é a atenção dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança e o adolescente doentes devem receber atenção integral no seu complexo familiar. A cura não deve se basear somente na recuperação biológica, mas também no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Nesse sentido, deve ser dado suporte psicossocial ao paciente e aos seus familiares desde o início do tratamento. Os cuidados paliativos em oncologia pediátrica são parte integrante do cuidado e devem ser incluídos desde o início do tratamento. São utilizados para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes em qualquer fase do tratamento terapêutico, né? E aqui é o controle após o tratamento, né? Com o aumento da curabilidade da doença, muitos pacientes com câncer na infância são sobreviventes e a longo prazo, grande parte deles são hoje adultos. É importante que continue o acompanhamento na clínica de seguimento por um tempo maior, para reconhecimento precoce e cuidado apropriado das complicações tardias que possam surgir. A abordagem multidisciplinar desses pacientes é parte integrante do tratamento oncológico. Então, pessoal, são as doenças que são de se preocupar, né, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. São doenças que estão aí, né, isso é escancarado, né, tá aí. O câncer é uma coisa também muito preocupante entre os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, que nós temos que se preocupar muito. Então, os jovens e adolescentes que estão vendo esse vídeo, tome cuidado lá das 5 primeiras que eu falei, mais esse câncer aí. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje, gente, né? Acho que um vídeo muito explicativo, muito bom saber a respeito disso, né? Antes de eu passar isso para vocês, eu li bastante, desculpa até gaguejar algumas vezes, né? Mas que são palavras até um pouco difíceis, né, de pronunciar, mas eu já havia lido, né, isso e falei, eu preciso passar isso daí. Então eu estudei um pouco a respeito disso,
jovens e adolescentes, se cuidem, né? Cuidem, a obesidade tá aí, a depressão tá aí, você se sentir deprimido, converse com alguém da sua confiança, solta tudo aquilo que tá preso, sabe? Desabafa, procure um psicólogo, uma psicóloga, procure um médico. Vê que você não tá legal, vai lá e procure, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, saúde e paz, no mais nós vamos atrás e sejam felizes. Um abraço, até a próxima.